o vetor norte do propósito. O vetor norte do propósito eu chamei de o elemento humano. O elemento humano do propósito. Por quê? Porque você faz parte da espécie humana. Você faz parte da espécie Homo sapiens. De toda a diversidade de seres vivos que há no nosso planeta, você pertence a uma espécie que conta com um pouquinho mais de 8 bilhões de exemplares. Você é um deles, um dos exemplares da espécie humana. Mas não se engane. Transformar-se em um ser humano, atingir a humanidade, não é algo que nós ganhamos de presente simplesmente ao nascer. Deixa eu explicar melhor. Se você ganhou um cachorrinho, um poodle, ele será um poodle. Por mais que a gente trate esses bichinhos como se eles fossem gente, ele é um cachorrinho. E ele será um poodle. Mas ocorre o mesmo com o ser humano? Se você observar um João de Barro, todo João de Barro, em qualquer lugar, vai construir a casa do mesmo jeito. Mas será assim com o ser humano? É possível delimitar o potencial de crescimento de um ser humano como nós delimitamos de um animal? Não. O ser humano se desenvolve numa ampla potencialidade. E para ele se transformar num ser humano, ele precisa ser educado para a humanidade. É por isso que nós vemos a cada dia milhares e milhares de pessoas nascendo, não recebendo nenhuma educação, nenhuma formação, não recebem valores nem princípios, elas têm a aparência humana. Elas se vestem como seres humanos, mas se você observar um pouco mais de perto, verá que elas não vivem verdadeiramente como um ser humano. Muitas vezes elas se comportam como animais ferozes, como feras, feras soltas na sociedade. Matam, massacram, torturam, roubam, machucam, ferem, prejudicam, deturpam, adulteram tudo. São feras. Feras. Portanto, o vetor norte do propósito, que nunca pode ser desprezado quando você for descobrir o seu propósito, você precisa entender que um dos elementos é tornar-se um ser humano. Nós precisamos nos tornar seres humanos. Para isso, precisamos desenvolver o humanismo, a solidariedade e o pensamento sistêmico. Enquanto nós, indivíduos e sociedade, não pensarmos de um modo global, não pensarmos de um modo sistêmico, de um modo, digamos, ecológico, por assim dizer, pensando que o mineral, a fauna, a flora, os seres vivos fazem parte de um grande organismo que é o planeta e que esse organismo precisa cuidar de si, precisa estar em equilíbrio, que a nossa ação precisa se dar nesse equilíbrio, que as nossas soluções precisam ser globais, que todo o comportamento humano afeta a humanidade inteira. Enquanto nós não formos educados com esses valores, nós realmente não nos tornaremos verdadeiramente seres humanos. É por isso que em algumas regiões do planeta temos crianças morrendo de fome, morrendo de doenças simples. Temos pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. Fenômenos de degradação urbanística
ambiental, social, sem falar na degradação psíquica, na perda de sentido, em que as pessoas não encontram sequer uma razão para continuarem vivas. Por quê? Porque não foram educadas para serem seres humanos. Precisamos repensar isso e esse é o vetor norte. Toda descoberta de propósito precisa pensar nesse referencial. Esses 4 elementos aqui funcionam como referenciais. Antes de se tornar qualquer coisa, você precisa se tornar um ser humano. Solidário, consciente, consciente da natureza, consciente dos demais seres humanos, fraterno, pensando no conjunto dos seres humanos e dos demais seres vivos, pensando na saúde do planeta. Esse é o vetor norte.